Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Também rogamos aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam também estar aqui conosco e realizar a proteção do ambiente, criando as barreiras vibracionais necessárias contra pensamentos emitidos por espíritos, irmãos nossos, que porventura não estejam em alinho às leis de Deus. E por fim, nós gostaríamos de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos dá, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje então do nosso estudo será o Espiritismo no Brasil. Então, como é que se deu a chegada da doutrina dos espíritos na Terra do Cruzeiro? E verificaremos também quem foram os expoentes, os primeiros espíritas que trouxeram as mensagens, os conhecimentos e o porquê até mesmo o espiritismo no Brasil em particular teve tanta aceitação. Verificaremos também que o espiritismo, como doutrina, ele tentou se fixar em outras nações, em outros povos, mas que infelizmente isso não se deu. E foi então justamente mudando, de uma localidade a outra, de um povo a outro, até chegar então ao Brasil, onde na atualidade ele floresceu de uma forma muito intensa. Então, o nosso estudo está dividido na seguinte composição. Nós veremos primeiramente sobre a árvore do cristianismo. Então, traremos como um exemplo de abstração a figura de uma árvore, desde a sua semente até os seus primeiros ramos, passando pela sua parte de uma pequena planta e posteriormente se transformando numa árvore. Para entendermos como é que se deu o processo dessa árvore, sendo ela o próprio Evangelho do Cristo, ou seja, os conhecimentos, os pensamentos que Jesus deixou para a humanidade. Posteriormente, então, a Deus, Cristo e Caridade, que foi e continua sendo o lema principal, em particular, de uma instituição espírita denominada Federação Espírita Brasileira, que tem a ver justamente com a chegada da doutrina dos espíritos no Brasil. E depois, em terceiro ponto, o porquê o Brasil foi considerado e é ainda considerado como coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque se nós analisarmos as nossas questões sociais e até mesmo de crimes que são cometidos no Brasil pelo próprio povo brasileiro, nós veremos que ainda são muitos. Então, como pode uma nação, que é denominada como coração do mundo e pátria do Evangelho, ao mesmo tempo, no conjunto da sua população, ainda refletir atitudes que estão em desalinho às leis de Deus? Então, nós vamos ver exatamente que essa frase não está incorreta. Mas como pode? Como pode essa contradição? Nós veremos justamente que, embora os espíritos que habitam na terra chamada Brasil, ao mesmo tempo que não são perfeitos, há muito ainda que se trabalhar
em termos intelectuais e morais. No entanto, tem uma distinção com relação a alguns outros povos que habitam no planeta Terra, em outros países, que é justamente a maior aceitação do Evangelho e dos assuntos de ordem espiritual. Então é essa a diferença, mas que nós veremos mais adiante um pouco mais sobre isso. E justamente essa questão do nosso planeta Terra, que já se encontra numa transformação de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí é onde exatamente entra a doutrina espírita como fator de promoção dessa regeneração. E quando se diz a regeneração do planeta, não necessariamente se quer dizer atitudes que melhorarão o planeta em termos físicos, como, por exemplo, a reciclagem, né, de materiais, ou técnicas de agropecuárias, de irrigação, enfim. Ou seja, atitudes que sim, ajudam o planeta, mas que o que se quer dizer aqui é a regeneração dos espíritos encarnados que habitam no planeta. Então, essa que é a regeneração que se trata. E hoje, na atualidade, né, quais são aí os brasileiros que promovem essa regeneração através do Evangelho do Cristo, em particular na doutrina espírita? E, por fim, então, uma sugestão de conclusão do nosso estudo de hoje, sendo ele, né, o Espiritismo no Brasil. Então, começando aqui pelo nosso primeiro tópico, a árvore do cristianismo, nós vamos justamente trabalhar, por abstração, o que se encontra, né, a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, no item 16, onde está lá escrito: a árvore do cristianismo, sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Então, nós vamos trazer aqui no nosso estudo de hoje, tomando, né, a árvore como um exemplo do que exatamente o cristianismo também o é. Ou seja, a árvore é aquele símbolo onde nós podemos nos abrigar, né, do sol muito forte, onde nós temos ali a sombra, onde aquelas que são frutíferas nos proporciona o alimento que nos sustenta, que nos dá vida. Então, o cristianismo basicamente funciona da mesma forma. Quando nós estamos, né, na nossa existência sobre o sol forte das provações ou das expiações, é justamente nos abrigando nos conhecimentos do Cristo que estão no Evangelho, ou seja, que está no cristianismo, né? E aqui, cristianismo, nós também podemos incluir o espiritismo, porque a base da doutrina espírita é justamente o Evangelho do Cristo, que nos dá força para podermos passar pela provação, que nos dá resignação para atravessarmos as nossas expiações, que nos proporciona a compreensão e nos dá as ferramentas para que nós venhamos a superar a nós mesmos, as nossas fraquezas, como o orgulho, né, contra o egoísmo. Então, é esse conjunto de pensamentos, de conhecimento, que o Cristo, então, nos trouxe, que forma o cristianismo, que é essa árvore, né, que nos proporciona, então, essa sombra, que nos auxilia, então, para suportarmos justamente as provas e expiações que todos nós temos que atravessar para o nosso crescimento interior.
Então, e essa árvore, né, ou seja, esses conhecimentos, não se quer ficar apenas isolado a uma determinada pessoa, né, a um encarnado ou uma coletividade pequena de encarnados ou desencarnados. Não, esses conhecimentos é como uma árvore que quer se ampliar, quer crescer, quer tornar a sua copa grande, que possa abarcar um maior caminho possível àqueles que passarão por ela. E assim o mesmo se dá, então, com o cristianismo. Né? E aí nós vamos observar justamente que, como Deus é bom e Ele quer o bem de todos os seus filhos, Ele envia justamente então aquele que iria então semear justamente estas sementes de conhecimento que se tornou então o Evangelho, cujos pensamentos nada mais são do que a tradução das leis de Deus para conosco, e com Jesus Cristo na segunda revelação, ele trouxe justamente um fundamental, o pensamento fundamental, o conhecimento principal mais necessário a todo ser humano, que é a lei de amor e de caridade. Então, é exatamente, Jesus ele fixa no mais importante e naquilo que nós já tínhamos um pouco mais de compreensão. A humanidade ansiava por justamente um conhecimento e alguém que exemplificasse o amor e a caridade, porque é aquilo que o ser humano mais queria naquele momento. Né? A época do Cristo, há mais de 2023 anos atrás, a coletividade, né, encarnada que habitava o planeta Terra tinha costumes muito bárbaros, muito rudes. Né? Se matava por qualquer coisa, se tirava a vida por, enfim, por questões tolas. Né? Então havia muita agressividade, muita intolerância, muito materialismo. Isso tudo fazia com que o coração daquela coletividade, que não era educada até mesmo, né, no sentido intelectual, mas que, por serem filhos de Deus, assim como nós somos, né, ansiavam lá no fundo o quê? Um conhecimento e alguém que lhes mostrasse um outro mundo, uma outra ideia, um outro conceito de viver. E era justamente o de amor e caridade, que é o que Cristo vem então e entrega. Né? Ele semeia justamente então a árvore do cristianismo a partir dos conhecimentos então da lei de Deus, do amor e da caridade. Porém, claro, né, na situação evolutiva em que todos nós nos encontrávamos na oportunidade, naquela época, essa semente ela foi duramente abafada, né, a começar pelo próprio Cristo, que foi imolado na cruz, né, embora tenha justamente semeado, essas sementes foram duramente abafadas. Né? E aí isso fez com que as ideias cristãs, muito perseguidas ali no Oriente Médio, mas só que essa árvore ela queria já começar a se desenvolver nos pequenos ramos. E foi necessário que ela se transportasse para uma outra região. Então os primeiros cristãos, eles então foram, as informações foram sendo transmitidas e muitos deixaram até mesmo a região ali da Palestina, né, a região ali do Oriente Médio, e se dirigisse então à Europa, em particular ali a região até mesmo de Roma, onde era o império maior da época. E lá, essa pequena, essas sementes, elas já começaram então a se transformar em pequenos galhos, em pequenos ramos. Não é? No entanto, novamente, houve uma perseguição muito grande a esses conhecimentos. Os primeiros cristãos,
que eram essas, vamos dizer assim, esses ramos iniciais do que se tornaria uma árvore frondosa no futuro, denominado cristianismo, foram então duramente perseguidos novamente. Então as raízes, né, os primeiros cristãos, que foram as raízes do evangelho, foram arrancados com muita violência. Não é? E ainda assim, nós vamos observar o quanto a mensagem era tão forte, a mensagem do amor e da caridade era tão intensa, que mesmo essas raízes tendo sido arrancadas, elas ainda multiplicavam-se de forma exponencial. Mas foi após um período muito grande de tempo para que essa árvore pudesse então se desenvolvendo de uma forma muito lenta, mas que foi assim que se deu durante o tempo, até que, terminado um período de sombras da humanidade, de perseguição a pensamentos de iluminação das consciências, quando se deu então na Europa o término da chamada época das trevas, onde não se podia pensar, onde não se podia refletir, findo isso, muitas ondas de conhecimento tomaram conta por toda a Europa, fazendo com que a população pudesse melhor compreender muitos assuntos, principalmente os ligados às ciências positivas, né, como a matemática, a física, a fisiologia, né, a filosofia, principalmente. Né? E isso tudo permitiu que houvesse, então, ainda na Europa, já mais ali na França, né, não mais na Itália, mas essa árvore do cristianismo, então, nós vamos observar que ela já ela migra novamente, né, embora no mesmo continente, para o país da França. E ali, no ano de 1854, um encarnado, cujo nome foi Hippolyte Léon de Nazard Rivail, que adotou então o pseudônimo de Allan Kardec, tomou conta dos fenômenos chamados de mesas girantes e que, como um cientista, a priori, não acatou muito bem esses fenômenos, porque era uma pessoa letrada, não se compactuava com possíveis histórias que se contavam. Mas, num segundo convite, ele então resolve analisar cientificamente o fenômeno e observa que ali havia algo realmente de verdadeiro, pois que um objeto material, uma mesa, não podia responder questões como um ser inteligente. E ali ele passa a estudar esses fenômenos e paulatinamente vão se descobrindo então toda uma ciência, não é? Ou seja, a existência dos espíritos. E aí então nasce no ano de 1857 a doutrina dos espíritos de forma codificada, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então nós vamos observar que a árvore então do cristianismo já toma um corpo muito maior, ou seja, a sua semente então ela germinou, né? Deu início a essa árvore justamente então com Allan Kardec na França em 1857. Porém, ainda assim, né, essa árvore ela foi tentaram cortá-la, né, tentaram derrubar essa árvore, tentaram tolher, né, os seus galhos, e foi exatamente o que aconteceu com o próprio Kardec, pois os seus próprios compatriotas, ou seja, o círculo das ciências em que Kardec se encontrava, os seus amigos, muitos outros franceses, o perseguiram, passaram a persegui-lo
Então, ele teve que suportar sermões violentos, mandamentos, anátemas, calúnias, excomungações, né, de entidades, perseguições individuais, né, e até mesmo culminando, então, no chamado Auto de Fé, né, conhecido como o Ato de Barcelona, onde livros espíritas foram queimados em praça pública pela igreja então da época vigente. Então isso tudo, essa perseguição se tornou por demais tão elevada que ocorreu novamente uma nova tentativa de fazer com que a árvore do cristianismo, já agora sobre a égide então da doutrina espírita, se fixasse em outra região, em outro lugar. E houve uma tentativa, digamos assim, já no continente americano, porém na região norte, nos Estados Unidos em particular, no ano de 1848, onde houve ali os fenômenos mediúnicos com as irmãs Fox. No entanto, né, nós vamos observar aí que já houve uma migração dessa árvore então do cristianismo já para um novo continente, mas só que lá, né, tinha-se muito as questões financeiras envolvidas. Então ali não havia um terreno propício ao crescimento do cristianismo, porque se utilizava-se desde o início, né? Já tentava-se utilizar então esses fenômenos espirituais para a obtenção de recursos materiais, principalmente financeiros. O que vai de contrário justamente ao preceito do Cristo. Recebestes de graça, então dai de graça também. Então, como não foi possível também nesse país em particular, nós vamos observar que então a árvore do cristianismo, né, cujas sementes foram plantadas ali no Oriente Médio e que não foram acolhidas, depois mudou-se para a Europa, no continente europeu, na Itália em particular, onde foi também duramente perseguida pelos primeiros cristãos. E depois, passados muitos séculos, na França, então, após o Iluminismo, passou então justamente a se tornar uma árvore, consolidando então através do estabelecimento da terceira grande revelação, com o Espiritismo, com Allan Kardec, mas que ainda assim, além de perseguido, foi literalmente banido, foi esquecido. Né? O povo francês e europeu não se afinizava. E até hoje, de certa forma, né, não na totalidade, mas de certa forma, ainda não compreendeu, ou ainda não aceitou, ou ainda não se afiniza muito bem com a doutrina espírita. E por isso foi necessário, então, uma nova mudança, né, dessa árvore, dessa vez, então, para o continente americano, onde ali na América do Norte, em particular nos Estados Unidos, houve uma pequena tentativa, né, de início ali, de chamamento de atenção para as questões espirituais e tudo que vem além, claro, da mediunidade, que é o conhecimento das leis de Deus através do Evangelho, mas que lá naquele povo as intenções por obtenção de recursos financeiros que vão contrário ao que Jesus estabeleceu, né? Através da lei de Deus, melhor dizendo, que é o dar de graça aquilo que de graça recebesse, era necessário então que essa árvore, que já estava grande, continuasse justamente a se expandir, que é o que ela quer. E aí se deu então a vinda dessa árvore do cristianismo, da doutrina espírita, para a América, agora desta vez para a América do Sul, em particular então ao Brasil.
E aqui se dá, então, o início dessa nova jornada, né, do Espiritismo, agora, então, do Brasil, e que veremos que aqui, então, essa árvore teve uma terra mais fértil, que possibilitou que essa árvore crescesse e se expandisse de forma, digamos assim, exponencial. Deus, Cristo e caridade, né? O lema, então, da Federação Espírita Brasileira, e que reflete bem justamente o porquê do Espiritismo ter florido, né? ter sido tão bem aceito aqui, justamente já porque a população brasileira já estava, então, melhor preparada em termos de conhecimentos do Evangelho, e também, né, nós temos a questão da mediunidade que os povos africanos trouxeram, né, o exercício da mediunidade que eles trouxeram, e que essa conjugação então permitiu justamente que o espiritismo que fosse melhor acolhido aqui no Brasil, cujo povo já tem essa busca justamente então por Deus, por Cristo e por caridade. E a doutrina espírita, então, aqui nós vamos passar agora por uma transmissão, né, de como que se deu esse processo da chegada da doutrina dos espíritos na Terra do Cruzeiro, desde o início mesmo, né? Então, uma forma assim mais histórica para que a gente possa compreender como é que ocorreu essa vinda. E ele se deu, então, justamente por experiências do chamado fluido vital, que eram realizados por duas pessoas, né, que praticavam a homeopatia, os médicos Benoît Jules Mouret, natural da França, e João Vicente Martins, de Portugal, que chegaram então no Brasil no ano de 1840 e se aplicavam aos seus clientes, e também já justamente no exercício dos seus trabalhos, falavam então em Deus, Cristo e caridade quando curavam. Então, aqui nós vamos observar justamente isso, né? Como é interessante, olha, apenas dois encarnados que deram origem a praticamente todo o movimento espírita e toda a difusão do espiritismo, praticamente não só no Brasil, e o reflexo que se deu depois, posteriormente, dos brasileiros que hoje se encontram pelo mundo inteiro, fundando centros espíritas, ampliando, digamos, a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo por todo o mundo, né? Começou ali basicamente por dois encarnados, né? Então nós não podemos jamais nos menosprezar quanto ao bem que podemos fazer. Uma única pessoa pode transformar o mundo, literalmente, né? Então, se deu dessa forma. Então, esses dois médicos que traziam já nas suas características interiores, ou seja, eram dois espíritos já evangelizados, que então deram início justamente então pelo estudo, né, de fenômenos ligados ao espiritismo, auxiliaram no quê? Para que os sucessores que foram estudando suas obras, né, e esses sucessores quem foram? Duas pessoas, José Bonifácio de Andrade e Silva e Mariano José de Pereira da Fonseca, que eram personalidades que se interessaram pelo estudo do fluido vital, justamente que os antecessores ali estavam fazendo, né? E publicaram ali obras com ensinamentos de fundo espírita. Isso foi em 1844. Depois, então, nós tivemos aqui no ano de 1853, um ano antes de Kardec tomar conta, né, dos fenômenos ali das mesas girantes, né, em Paris, na França, um grupo mais antigo, né,
que era também praticante da homeopatia e de estudos dos fenômenos espirituais, se constituiu no Rio de Janeiro, que era então o capital do Império, né, do Brasil, e que eram representados aqui por essas pessoas que nós estamos vendo aqui na tela. Concomitantemente, na Bahia, núcleos de experimentação já existiam, ou seja, grupos mediúnicos, digamos assim, já existiam pelo Brasil, em particular na Bahia, que curiosamente é uma região do país que recebeu muitos, né, africanos, e que também haviam os europeus, né, com conhecimento católico. Então, se fundiu o quê? Justamente o conhecimento, não bem o conhecimento, mas o exercício mediúnico trazidos pelos africanos, com o conhecimento do Evangelho do Cristo pelos europeus, e ali nessa mescla, né, a coletividade foi justamente fazendo com que esse terreno fosse propício justamente a aceitar posteriormente a doutrina espírita, que reúne justamente essas ambas condições. Então, ali no ano de 1857, o ano que, inclusive, Kardec lançaria o Livro dos Espíritos, um encarnado de nome Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele justamente, então, nessas reuniões de experimentação, ele trava, né, contato com esses fenômenos e passa a se corresponder com espíritas franceses, inclusive o próprio codificador Allan Kardec. Então, isso é algo assim fenomenal, né? Ou seja, um brasileiro tendo contato com Allan Kardec, né? E detalhe, naquela época não existia e-mail, não existia, enfim, redes sociais, não, era tudo por carta, demorava-se talvez 6 meses, 1 ano para chegar uma carta, então assim, é algo incrível, né? E ali, no ano de 1865, ele funda então um grupo familiar de espiritismo e promove a primeira sessão espírita registrada. Né? E no ano de 1869, também em Salvador, inicia a publicação da revista O Eco de Além Túmulo, que foi o primeiro periódico, né, o primeiro jornal sobre espiritismo no Brasil. Então, esse dado é muito importante para nós, porque mostra que a espiritualidade ela já havia encaminhado espíritos aqui na Terra, né, aqui no Brasil, justamente já preparando para receber justamente então a doutrina espírita que seria transmutada, né, da Europa para o Brasil. E na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ocorriam também enfim, essas sessões lá na Bahia, no Rio também se realizavam sessões espíritas, principalmente por descendentes de franceses. Olha só que interessante, né? O Rio de Janeiro é uma região com muitos descendentes de franceses, justamente então da terra onde Allan Kardec estava então, digamos, completando, né, a terceira revelação com o Espiritismo. E muitos eram exilados políticos do regime de Napoleão III da França, que já tinham contato com o Espiritismo lá na Europa e que, claro, quando vieram para cá, trouxeram também esses conhecimentos e passaram justamente ao exercício dos conhecimentos espíritas aqui na terra, então, do Cruzeiro. Tanto que uma obra, né, já foi traduzida para o português no ano de 1860, que foi o professor Casimir Lieutenant, que foi fundador e diretor do Colégio Francês no Rio de Janeiro. E a obra principal foi o Espiritismo na sua mais simples expressão. E aí, então, no ano de 2 de agosto de 1873, nós temos a fundação da primeira sociedade espírita legalmente instituída, né, ou seja, registrada de forma jurídica, né, perante os órgãos oficiais do governo brasileiro,
que foi a Sociedade de Estudos Espíritas Grupo Confúcio, que foi amplamente noticiada tanto no Brasil quanto no estrangeiro, né? E nós tivemos aí, então, essas personalidades que participaram ali da fundação dessa sociedade, né? Cuja divisa, inclusive, era sem caridade não há salvação, ou seja, pautados 100% em Allan Kardec na doutrina espírita, né? Ou seja, o primeiro centro espírita fundado sobre a égide, né? da caridade e do amor, né? Com a máxima de Allan Kardec ali, então, que é sem caridade não há salvação. E aí, no dia 21 de janeiro de 1873, nós temos também um grande fato, né, que nos coloca ali na vanguarda do Espiritismo, que foi o lançamento da revista Reformador por Augusto Elias da Silva, que passará então a ser publicada até hoje, né, até os dias atuais, e que é o jornal mais antigo em circulação de cunho espírita no país, né? E que inclusive foi um trabalho hérculo por parte de Augusto Elias, porque ele o fazia assim de uma forma intensa, né? Ele realizava ali a edição do Reformador na sua própria residência, enfim, é um trabalho assim de doação muito grande, né? O começo dessa obra. Então nós vamos observar isso, que uma série de espíritos, muitos deles oriundos então da Europa, da França, já espíritas, puderam então justamente fazer essa rega dessa planta, quer dizer, e agora já uma árvore, né, que é a doutrina dos espíritos, na terra então chamada Brasil, que passa a ser justamente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ou seja, o Evangelho que era perseguido em outras regiões do planeta por outros povos, que não era acolhido, que não era aceito, que não era bem visto. Então ele se muda justamente para o Brasil, onde a coletividade, ou seja, o povo, já tinha uma maior aceitação e de forma compreensível, né? Porque os brasileiros, basicamente, é um povo miscigenado, é um povo composto por diversas etnias, por diversas culturas, por diversas origens. E dois fatores principais que nós já comentamos hoje aqui, que justamente o povo de origem africana, que tem, né, o exercício da mediunidade muito enraizado nos seus costumes religiosos, tradicionais, culturais, se alinhou, então, também com o povo europeu, no sentido do conhecimento, da aspiração por não só conhecer, mas praticar o Evangelho do Cristo, porque boa parte eram de católicos, né? Então, ou seja, já tinha o conhecimento do Evangelho em seus espíritos, embora encarnados. Então, essa mescla possibilitou justamente que quando o Espiritismo aqui chegou, o povo ele já tinha uma compreensão, né? A terra já estava preparada. Então essa árvore ela foi facilmente, digamos assim, as raízes, né? Cavou-se um buraco na terra e colocou ali as raízes, fechou a terra e essa árvore continuou crescendo justamente porque a terra ela já estava preparada, né? Já estava ali com os nutrientes todos de uma forma tal que permitisse com que essa árvore então continuasse a viver e melhor, que se ampliasse, que crescesse. E vem então justamente o Brasil como o coração do mundo e a pátria do Evangelho, né? Que embora, claro, o Brasil seja composto, sim, por uma população de espíritos encarnados e desencarnados que tem muito ainda a se melhorar em termos intelectuais e morais, mas só que com essa diferença, né, de que, embora as dificuldades interiores sejam grandes, há um anseio ao mesmo tempo
por conhecer e principalmente por uma transformação moral interior com base no Evangelho do Cristo, com base no conhecimento espiritual, para que isso se dê. Então, é essa a diferença. E por isso que se faz, então, com que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque nós ansiamos e, por incrível que pareça, embora ainda não o exemplifiquemos com a nossa transformação íntima, nós buscamos comentar sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, difundir a doutrina espírita. Então, isso é que faz com que o Brasil seja, então, esse coração do mundo que pulsa o conhecimento espírita para todo o planeta, como justamente um coração, né, que pulsa o sangue oxigenado que traz a vida, que mantém a vida a todos os órgãos, a todo o corpo, que seria ali, por abstração, o planeta Terra, os outros povos. E que é a pátria do Evangelho, porque justamente retém, né, esse conhecimento, até mesmo, convenhamos, né, o Brasil é o maior país espírita do mundo, é o maior país católico do mundo, né? Então, ou seja, justamente reflete essa condição então de pátria do Evangelho. E aqui nós vamos ver outros patriotas do Evangelho e do Espiritismo no Brasil que fizeram justamente então esse trabalho de regar a árvore do cristianismo, do espiritismo aqui em terras brasileiras, que adubaram a terra ainda mais para que essa árvore crescesse, né, cada vez mais. E aqui nós temos alguns, os principais que nós vamos citar para conhecimento de todos nós, né? Nós temos ali Bezerra de Menezes, Antônio G. Silva, Anália Franco, Caibar Schutel, Pedro Camargo, Eurípides Barçanufo, José Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier. Então, vamos começar aqui justamente por um grande ilustre, né, que foi o nosso querido Bezerra de Menezes, que ele esteve aqui encarnado entre nós do ano de 1831 até o ano de 1900. Ele foi nada mais, nada menos que considerado o médico dos pobres. Não é? Aqui tem uma mensagem dele muito bonita, direcionada aos médicos, que ele mesmo exemplificou na sua vida, que nós fazemos questão de trazer devido à sua importância, e que foi considerado também o Kardec brasileiro. Ele traduziu, por exemplo, o livro de Allan Kardec chamado Obras Póstumas, né, no ano de 1891, e foi também, claro, um grande mantenedor da Federação Espírita Brasileira. Principalmente, foi uma peça-chave ali na FEB, porque na época havia certas distinções, né, certas disputas ali de pensamento que poderiam vir a colocar em xeque o movimento espírita brasileiro, mas então a figura conciliadora de Bezerra de Menezes fez com que isso então não tenha ocorrido, né? Então nós vamos observar justamente a importância de Bezerra de Menezes então para o espiritismo e para a manutenção dessa árvore aqui no nosso país, por esse grande vulto, né, da espiritualidade superior aqui para a humanidade. E a mensagem que Bezerra de Menezes traz, que é muito bonita, né, e muito profunda e muito correta, é justamente essa, né, que nós fazemos questão de ler e que aos amigos médicos que porventura estejam ouvindo, ou de repente, né, caso conheçam alguém, que vale a pena se atentar a ela, em que Bezerra de Menezes, que também foi médico, disse o seguinte: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com vistas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou quem diz
a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado, que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza de seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. Então, assim, é uma mensagem realmente muito importante, né? Porque a vida é o bem fundamental e principal e único que nós devemos dar importância. E o médico, em particular, é uma função que está ligada justamente na manutenção dessa vida. Então, quando um médico, né, alguém recolhe, o procura para receber auxílio, e principalmente aqueles que não têm como pagar ou que pedem auxílio em horários, em situações que não são tradicionais. Né? Então, ali digamos, a continuidade do exercício dessa função em todos os momentos, né? Porque a vida ela é fundamental, é a primeira delas que nós temos que observar. Né? Mas, dando continuidade então aqui ao nosso estudo, nós temos então depois Antônio Gonçalves da Silva, que foi conhecido como Batuíra. Né? Ele era um abolicionista, ele era um conferentista espírita, vejamos bem, hein? Conferentista espírita, já naquela época. Né? Criou o periódico Verdade e Luz, que atingiu 5.000 exemplares. Então imaginemos então na época, né, de ali 1890, o quanto que representavam 5.000 exemplares, eram muitos. Né? Então praticava caridade, né? Enfim, assim, um verdadeiro praticante do espiritismo, no sentido de divulgação dos conhecimentos da doutrina, mas também do exercício da caridade. Batuíra ele ficou muito conhecido justamente por esse processo. Né? Então imaginemos quantos outros espíritos que foram tocados por ele graças ao seu trabalho caritativo. Temos agora aqui em Minas Gerais Eurípides Barçanufo, que viveu aqui no ano de 1880 a 1918 e ficou muito famoso pelos seus desdobramentos espirituais. Então, ele era muito procurado também, né? Ele iniciou a medicina, mas não pôde completar, mas ainda assim auxiliava as pessoas, então muitas vezes ele estava dando aula, quando ele em desdobramento, né, o seu espírito visitava até ali alguém que precisava de um auxílio, né? E quando a pessoa encarnada chegava até ele, né, para informar sobre a situação e pedir auxílio, ele já antecipava, dizendo, não, pode ir lá, que o auxílio já foi prestado. Né? Então, ou seja, graças a esses trabalhos ali de desdobramento. Ele chegou a fundar, então, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, no ano de 1905, e o mais famoso deles foi o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, que existe até hoje e que, na época, né, ele aplicava um processo educativo, que era todo assim, pautado em até mesmo ensinamentos assim com a natureza, né, utilizando a natureza, um ensinamento muito diferenciado do que era aplicado na época, né? E isso então, inclusive, há uma mensagem muito bonita em que na localidade em que ele fundou o Colégio Allan Kardec, também foi um pouco perseguido, mas que o próprio Espírito de Maria, né, que mãe de Jesus, chega a ele e diz, não, funde o Colégio Allan Kardec sim, não é? E assim ele fez, e ele passa então justamente a trabalhar essa educação integral do ser, né? Adicionando ali o conhecimento do aspecto espiritual, correlacionando, né, o ensinamento com a natureza. É um método muito semelhante ao que Pestalozzi também
havia de se fazer também na Europa, né? Então, ou seja, nós temos aqui então um grande expoente também do espiritismo no Brasil e que, convenhamos, né? Nós estamos falando aqui de espíritos encarnados que foram contemporâneos de Allan Kardec, ou seja, foram contemporâneos do início aí da terceira revelação com o espiritismo, né? Isso é muito relevante. Já agora, no ano de 1856 até o ano de 1919, nós tivemos também a nossa irmã Anália Emília Franco, mais conhecida como Anália Franco, que também deixou ali um rastro de luz enquanto esteve encarnada aqui conosco na humanidade, né? Ela nada mais, nada menos construiu que 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, né? Em diversas cidades aí pelo interior e da capital de São Paulo. E assim, então, e detalhe, né? Naquela época, a mulher ainda não tinha a mesma consideração na sociedade como que se tem hoje. Ainda se havia muito aquele preceito equivocado, né, de que as mulheres, enfim, deveriam ser só donas de casa e ponto final e acabou, né? Ou seja, não se tinha um conhecimento que se tem hoje, né, de igualdade, né, de direitos e de deveres também, né? Então, a Anália Franco, por ter realizado todo esse trabalho, né, na condição, né, um espírito, numa morfologia feminina naquela época, olha, era uma grande revolução, né? Então, assim, ela fez um trabalho caritativo que deixou um exemplo muito grande e mostrou para a sociedade que não se deve ser somente os homens a realizar a caridade, que as mulheres também o podem fazer e devem fazê-lo, né? Depois nós temos aí com Cairbar de Souza Schuttel, mais conhecido como Cairbar Schuttel, que viveu no ano de 1868 até o ano de 1938, e ali na cidade de Matão, né, também no interior de São Paulo, ele funda o Clarim, que existe até hoje também, e é uma editora, né, que realiza ali diversas publicações de caráter espírita, né? Temos também a Revista Internacional de Espiritismo, que foi criada no ano de 1925, e foi um grande pioneiro também da radiofonia espírita. Então nós temos aí em Cairbar Schuttel também um grande divulgador, né, da doutrina espírita, principalmente no interior aqui de São Paulo, né? O alcance que se deu foi principal aqui por essa região. Deixou diversas obras também, né? Aqui nós temos a relação de algumas delas, todas elas espíritas, que nós recomendamos também. Agora nós temos então Pedro Camargo, o espírito que utilizou, né, o pseudônimo de Vinícius, que posteriormente, inclusive, esse espírito ele transmite algumas mensagens, né, por intermédio de médiums também, inclusive Chico Xavier, se não me engano, também recebeu mensagens desse espírito. E Pedro Camargo, então, quando esteve encarnado, né, ele esteve ao lado ali de diversos confrades na criação do Conselho Federativo Nacional, né, o chamado CFN da FEB. Ele foi um conselheiro da FESP, né, um órgão de unificação aqui do estado de São Paulo, e presidiu a União Espírita Paulista e o Instituto Espírita de Educação aqui também já na cidade de São Paulo. Deixou também algumas obras que foram inclusive editadas pela Federação Espírita Brasileira. Aqui nós temos alguns exemplos delas. Já mais próximos aqui da nossa atualidade, né, temporal, nós tivemos o nosso grande professor José Herculano Pires, que foi contemporâneo de Chico Xavier, né, era um grande amigo de Chico Xavier, que viveu ali do ano de 1914 até o ano de 1979. Ele foi um grande estudioso da doutrina espírita,
deixou-nos um legado ali de 81 livros de ordem ali filosófica, de histórias, psicologia, parapsicologias, romances e espiritismo, mas embora tenha também nessas outras vertentes, mas o cunho sempre foi relativo ao espiritismo, né? Foi aí um grande também trabalhador ali da seara espírita. Inclusive participou do programa Pinga Fogo, da primeira edição, onde realizou questões justamente a Chico Xavier num programa de televisão da época, né, chamado Pinga Fogo, que vale a pena todos assistirem, né, realmente é um programa muito importante para todos nós. Deixou-nos também um legado muito grande de obras muito importantes também, né, que vale a pena nós procurarmos estudá-las. Acredito, né, que nós possamos encontrar ali, se não em sebos, mas também na internet, né? Hoje em dia há ali os arquivos dos livros, né, nas editoras, que possamos ali adquirir e estudar. E essa relação de obras, olha só quantas delas, né, que José Herculano nos deixou, né? Então nós temos ali, foi a primeira relação, agora a segunda. São muitos, muitos, muitos livros mesmo, muito relevantes para todos nós, para podermos estudar. E além disso, né, Herculano Pires também fez uma tradução de diversas obras da codificação espírita. Então, pela editora LAC. Então, nós temos ali o Livro dos Espíritos, onde ele fez a tradução e comentários, Revista Espírita, o que é Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas. Então, assim, é algo fenomenal, né, que José Herculano Pires fez. É assim, algo realmente muito grande, né, pelo Espiritismo aqui em terras brasileiras. E nós temos, claro, o maior médium de todos os tempos, pelo menos do século XX e ainda até o momento do século XXI, que foi o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que viveu então aqui, esteve encarnado do ano de 1910 até o ano de 2002. Ele psicografou mais de 450 livros, né? Há a descoberta de obras até hoje, para você ter uma ideia, que ficaram, né, pelos registros deixados. E o mais importante é que cada um desses livros foram integralmente doados, ou seja, os recursos financeiros que eram obtidos pela venda desses livros eram integralmente doados a instituições de caridade. E o registro era feito pelo próprio Chico Xavier em cartório, né? Então, nós vamos observar justamente isso, né? A caridade plena, cristalina, sendo exemplificada assim perante todo o povo brasileiro em primeiro lugar, né, dando o exemplo ali do que é também, né, uma das expressões da caridade. Então, Chico Xavier, né, que foi assim, é uma história que vale a pena ser conhecida, porque a vida de Chico Xavier é um exemplo de um cristão, né? Ou seja, daquele que procurou, digamos assim, entrejuctar, procurou refletir os conhecimentos do Cristo na sua própria vida e assim o fez, né? Então, com humildade, visitando a todas as pessoas indistintamente, né? Que amava os animais, ele mesmo tinha vários animais em casa, cuidava de todos eles muito bem, né? As crianças também, amplo divulgador do evangelho, né? Essa foto no canto inferior esquerdo justamente é daquele programa que comentamos do Pinga Fogo. É um trabalhador realmente incansável, né? Só de mediunidade ele teve mais de 70 anos, né, de exercício mediúnico. Então, assim, algo fenomenal. Então, um verdadeiro exemplo de esperança para todos nós. Foi considerado por um programa de televisão como o maior brasileiro de todos os tempos, tendo recebido, inclusive, votos, né, de muitos que nem espírita eram,
mas que reconheceram em Chico Xavier o que é mais importante, que é o exercício verdadeiro do amor e da caridade. Então não importa o rótulo, né, se é espírita, ou se é católico, ou se é budista, ou se é shintoísta, isso é secundário. O mais importante é o que efetivamente a pessoa emana de si própria. Né? Então, se ela emana amor, se ela emana caridade, né, isso é o mais importante. E é o que o Chico Xavier fazia. Então, por isso que ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Então, resumindo, né, ou seja, a árvore do evangelho, então, do cristianismo, do espiritismo, ela migrou de diversas regiões até que aqui no Brasil, em particular, ela, vamos dizer assim, se ampliou exponencialmente. Né? A sua copa, ela se expandiu de uma forma muito grande. E hoje nós percebemos justamente isso, que essa árvore cresceu tanto, né? Os galhos, as folhas, elas estão abarcando já todo o planeta, porque muitos brasileiros que emigram para outros países, na Ásia, na Oceania, na Europa, na América do Norte, estão levando justamente esses conhecimentos até esses povos. Estão fundando centros espíritas, estão instituindo instituições de espíritas, e tudo isso está fazendo com que haja uma divulgação justamente do Evangelho, né, do Cristo à luz dos espíritos superiores, através do Espiritismo, proporcionando justamente abrigo, né, ou seja, essa sombra que vai produzir auxílio a todos esses nossos irmãos e irmãs que vivem em outros países. Então, é assim que se deu, então, o Evangelho, né? Ou seja, o Espiritismo no Brasil. Né? Ou seja, de um povo que já estava melhor preparado para compreender, receber o Espiritismo e, principalmente, cultivá-lo, protegê-lo, né? Ampliar o seu raio de ação, e que vieram justamente com esses grandes expoentes que citamos agora há pouco, que vieram justamente trabalhando para a manutenção do crescimento dessa árvore. Então, o Brasil, ele justamente é o coração que representa o Evangelho, né, oxigenando o mundo, partindo justamente do Brasil e proporcionando, então, uma mudança do quê? De um planeta, então, com espíritos em provas e expiação, para um outro planeta. Né? Qual seria esse outro planeta? Em que os espíritos passem, então, a estar em regeneração. Ou seja, que eles parem de proporcionar ações ou causarem em desalinho às leis de Deus, para que não haja uma necessidade de uma reparação, né? Ou seja, que passem justamente numa transformação íntima moral pelo conhecimento do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, e se regenerem, passem a causar, passem a agir de uma forma em alinho às leis de Deus, que é essa a proposta. E que para isso aconteça, essa árvore maravilhosa que é o cristianismo, não terminou ali, né, a sua expansão com o Chico Xavier. Não, ele prossegue ainda. E aí ele prossegue com outros grandes tarefeiros do Espiritismo. E nós vamos citar alguns outros que também estão aqui no Brasil. Né? E aqui vamos citar, dando início, Divaldo Pereira Franco, né, que nasceu no ano de 1927, que permanece aqui encarnado entre nós, né, nos iluminando, nos auxiliando. Ele é muito conhecido pela fundação ali da Mansão do Caminho, que é uma instituição que promove ali um trabalho caritativo muito grande com as crianças, com a comunidade ao entorno,
ali em Salvador, né, na Bahia, e que também psicografou diversas obras, são mais de 200 obras, todas elas de cunho espírita, que também todos nós devemos procurar conhecer e estudá-las, trazem consolo e instrução à luz da doutrina dos espíritos. E depois nós temos José Raul Teixeira, né, já agora no Rio de Janeiro, que também foi ali um fundador, né, de um centro espírita, um palestrante que não só realiza conferências aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Ou seja, nós vamos ver aí um outro exemplo, né, dessa árvore, dessa copa que vai abarcando o mundo todo. Ou seja, essas folhas da árvore, que são esses palestrantes, né, se dirigindo a outros povos, levando essa sombra que possa auxiliar ali os outros encarnados e desencarnados, recebendo justamente esse conhecimento das leis de Deus, né? Então, com Raul Teixeira, nós temos aí também um médium que, além de palestrante, ele nos traz, né, até hoje ali, até o momento, mais de 35 livros publicados também de cunho espírita e palestras aí realizadas em mais de 45 países, né? Aqui nós temos uma relação das obras que ele nos trouxe, né? O Raul Teixeira nos trouxe. Muitos deles são pelo espírito Camilo, mas temos outros espíritos também, claro. Depois nós temos, então, Sueli Caldas Schubert, que recentemente, né, deixou o corpo físico e retornou, então, à nossa pátria espiritual, mas que trouxe um legado muito grande também para o espiritismo, de uma forma mais recente, né, aos nossos dias atuais. Fundou também um centro espírita chamado Joana de Ângeles, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e psicografou dezenas de obras espíritas. Aqui nós temos a relação de algumas delas, né, sendo as mais conhecidas, né, essas que estão na figura à direita, que são todas muito importantes também para nós estudarmos. Também, recentemente, né, um grande espírita, muito conhecido, muito atuante, como médium, principalmente como um trabalhador da área de unificação, né, que nos deixou também um legado muito relevante, foi Richard Simonetti, que viveu do ano de 1935 até 2018, aqui num corpo físico, né? E foi ali 36 anos, né, presidente do Centro Espírita Amor e Caridade, na cidade de Bauru, em São Paulo, e deixou ali perto de diversas obras publicadas, muito conhecidas pela utilização de figuras ilustrativas também, né, dos conhecimentos que se traziam ali nos livros. E foi também um grande espírita, né, um palestrante também, esteve presente aqui em diversas ocasiões no Brasil e no mundo. Algumas das suas obras, né, todas elas relativas às questões muito práticas, né, do dia a dia, que muitas vezes nós buscamos conhecer, né, que trazem aí ilustrações que ajudam muito na fixação do entendimento, do conhecimento, né, tem essa peculiaridade, né, das suas obras. E então, na atualidade, né, então nós trouxemos ao longo do tempo os espíritas que foram então justamente trabalhando nessa árvore do cristianismo, do espiritismo no Brasil. E hoje, na nossa atualidade, não é? Quem são ou podem vir a se tornar os novos patriotas, jardineiros do Evangelho para a atualidade? E aqui na própria figura nós podemos já ter uma noção da resposta, né? Ou seja, nós mesmos podemos nos tornar justamente
esses auxiliares do Cristo a manterem essa árvore chamada Espiritismo, que nada mais é do que a reunião desses conhecimentos, não só a sua divulgação, mas a sua proteção também. Porque são muitas as obras que ultimamente têm sido divulgadas, que se dizem espíritas, mas que, se fazendo uma análise, principalmente com relação à codificação trazida por Allan Kardec, nós vamos observar que não são. Né? São livros que, na verdade, trazem ali uma frase ou uma citação só, por exemplo, de algum espírito, e ponto. O restante todo do livro é um conhecimento muitas vezes alheio ao espiritismo. Então, isso não é espiritismo. Né? Então, é necessário se fazer esse trabalho de proteção, né, dessa árvore. Né? São verdadeiras, vamos dizer assim, de certa forma, né, contradizem a doutrina espírita. E nós podemos nos trabalhar justamente com o que o Cristo nos indicou. Né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ou seja, nós, né, que estamos recebendo já os frutos dessa árvore do cristianismo aqui no Brasil, né, temos já em Cristo esse preceito de pregar o evangelho. Mas quando Jesus disse que nós deveríamos ir para todo mundo e pregar o evangelho, ele não quis dizer com proselitismo. O que é o proselitismo? É nós forçarmos as pessoas a aderirmos, por exemplo, aos preceitos de Jesus através do seu evangelho, ou se tornarem espíritas. Não, ele não quis dizer isso. O que ele quis dizer foi o seguinte, que nós deveríamos cumprir as leis de Deus. Né? Então, ou seja, a lei do trabalho, da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade em primeiro lugar. Né? E esse cumprimento das leis não significa necessariamente aquelas inerentes à vida cotidiana, à vida material. Então, por exemplo, lá no trabalho, eu efetivamente exercer lá as minhas funções do trabalho, né? Ou estudar, né? Para que eu progrida, ou da sociedade, né? Que eu tenha um convívio social ali, né? Não necessariamente estas leis, que são sim importantes, nós devemos sim cumpri-las, mas o que ele quis dizer, em primeiro lugar, que nós venhamos a praticar a lei de amor e caridade no sentido da transformação interior. Não é? Essa transformação interior que se faz justamente pelo quê? Pela demonstrar de dentro para fora que nós pensamos diferente, que nós nos afinizamos diferente, que nós falamos de uma forma diferente, que nós pensamos diferente, no sentido em alinho às leis de Deus, de amor e caridade. Então, visitar os órfãos, né? Aqui no Brasil são tantos os órfãos, no mundo todo são tantos os órfãos. Né? Imaginemos nós, se nós fôssemos os órfãos e recebêssemos a visita, então, de alguém. O quanto que nós nos sentiríamos bem. Então, essa transformação interior, né, das nossas vontades, daquilo que nós dirigimos a nossa vida, é que efetivamente servirá como exemplo para o próximo. Né? E que se manifesta em diversas outras formas, como visitar as viúvas nas suas tribulações, como perdoar, que é o mais importante. E aqui, quando se diz perdoar, não é se tornar o Cristo do dia para a noite. Né? Isso é impossível. Nada na natureza realiza grandes saltos. Não, mas o mais importante é que nós venhamos a procurar um pouco mais a cada dia. Nos esforçar um pouco mais. Então, se eu não consigo ver aquela pessoa que me fez algum mal, mas pelo menos que eu comece numa oração, né? Que eu comece a procurar dentro de mim se de repente eu já não fiz algo parecido com outra pessoa.
Se de repente ali, não fui eu, de repente, que dei um início para que aquele outro ser viesse a tomar a atitude equivocada para comigo, enfim, é procurar um pouco mais, né? Se melhorar um pouco mais a cada momento, a cada oportunidade. E essas formas variam ao infinito, né? Então, tive fome e me desses de comer, ou seja, fazer para o próximo aquilo que alguém fizesse para conosco. Se fosse eu a pessoa ali necessitada do pão material, né, eu gostaria de receber esse pão de alguém, né, para que me auxiliasse. Então, que eu possa justamente proporcionar isso a quem necessita. Tive sede e me desses de beber, estive nu e me vestistes, estive doente e viesses me visitar. Muitas vezes nós não precisamos nem ter mesmo algo de material para praticar o amor e a caridade. Às vezes, muitas das vezes, né, apenas o nosso tempo, a nossa atenção para quem necessita, já é ali caridade, já é ali amor. Estive na prisão e viestes me ver. Ou seja, até mesmo para aqueles que pecaram contra as leis de Deus, o amor ele tem que chegar até eles. E Deus, ele não age diretamente na sua criação. Não, ele criou a vida tal qual a conhecemos, instituiu as leis, todas elas morais e até mesmo materiais, e ele age através de quem? Dos seus filhos, né? Então, é através de nós é que ele age. Então, esse amor chega até mesmo aos que pecaram, aos que se cometeram atitudes em desalinho às leis de Deus, por nós. Então, por isso que o Cristo os engloba, né, na questão do amor e da caridade. Claro que é um trabalho que nós temos que nos preparar, nós temos que buscar conhecimento de como a melhor forma de realizá-lo, não é? Respeitando as regras, respeitando os limites, né? Porém, não deixá-lo de realizar. E concluindo então, né, aqui o estudo de hoje do Espiritismo no Brasil, são tantos os grandes vultos, né? Citamos aqui diversos deles, muitos já conhecidos no movimento espírita, quiçá alguém que nos esteja assistindo, até mesmo que nem espírita era, mas que ouviu falar, né? Quem não ouviu falar de um Chico Xavier, né? De um Bezerra de Menezes, enfim. Mas há outros que, muitos deles desconhecidos por todos nós. E aqui trouxemos uma pequena relação desses que também foram grandes espíritas no Brasil, trabalharam pela árvore do Evangelho aqui no nosso país, mas que não foram conhecidos. E que mesmo nós, que porventura, né, então, feito esse convite de trabalhar em prol da árvore do cristianismo, do espiritismo, a partir do Brasil para o mundo, ou a partir do Brasil para o próprio Brasil, claro, e que porventura não nos tornemos assim conhecidos pelos nossos irmãos, pela sociedade, pela imprensa ou pelo mundo, que nós não venhamos a nos preocupar com isso. Porque o mais relevante é o seguinte, é nos tornarmos esses pequenos grãos de terra, né, que ajudaram, como foi o caso desses também espíritas desconhecidos, a fazer com que a árvore do cristianismo, do espiritismo, se desenvolvesse, né, aqui na Terra do Cruzeiro, no Brasil, e que podem não ter sido vistos pelos homens, mas que certamente os seremos vistos por Deus, que é o mais importante. E quando dizemos aqui vistos por Deus, significa a nossa consciência. Ou seja, quando realizamos o amor e a caridade, né, e a maior caridade para com o Espiritismo é a sua própria divulgação, nos informa o Espírito de Emmanuel, então que nós lembremos disso, né, que não importa sermos vistos pelos homens, o que importa é a nossa consciência tranquila do bem que realizamos. Tá ok? Então, com isso, nós concluímos, então,
o estudo de hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito a todos que nos acompanharam até o presente momento, desejar muita paz para todos nós e passar aqui alguns pequenos recados finais antes da nossa vibração, né, da nossa oração, para encerrarmos o estudo de hoje. Como bibliografia, claro, sempre utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá força e conhecimento para a realização do trabalho. Também as imagens que nós utilizamos aqui nessa apresentação, elas foram colhidas todas da internet e consideradas de uso gratuito. Então, caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor, nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou gramatical, também pode nos avisar ali através do e-mail. E por fim, então, antes da oração, vamos recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que nós tomamos conhecimento na internet através de vídeos, que reconhecemos que tem ali trazem um conhecimento consolador e instrutivo à luz da doutrina dos espíritos e que nós estamos recomendando, né? Muitos deles aqui já desencarnaram, mas não importa. O que é importante é o conhecimento que deixaram. E também pedimos desculpas caso algum palestrante ou orador não esteja aqui relacionado, é porque muito provavelmente não o conhecemos, né? Então envie lá também um e-mail para nós vamos analisar o material, caso esteja em alinho, nós colocamos aqui também como recomendação. E por fim, então, vamos fazer uma oração. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, então, de convidar a todos, né, a cerrar os nossos olhos, a elevarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento ao nosso Criador, Pai, Deus, agradecendo pela saúde do corpo físico, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia, né, agradecendo por tudo de bom que nos tem feito, e pedir, então, e orar por todos os espíritas, por todos os cristãos, e mais importante além disso, por todos aqueles que realizam e realizaram algum bem que esteve em alinho às leis de Deus, de amor e de caridade, independentemente do rótulo que tiveram aqui enquanto estiveram encarnados, ou que estão aqui encarnados na humanidade. Né? Então nós gostaríamos de vibrar por todos eles como uma forma de agradecimento, porque se hoje estamos aqui, né, tendo contato com esse conhecimento do Evangelho do Cristo que nos ilumina, que nos auxilia a passar pelas provações, pelas expiações, é porque também nós devemos a eles. Né? Se eles não tivessem realizado esse trabalho, não tivessem aceito o convite de retornarem ao planeta Terra e trabalharem, então, nessa árvore frondosa que é o cristianismo, que é o espiritismo, hoje, nos dias de hoje, nós não teríamos tudo isso. Então, nós gostaríamos muito mesmo de vibrar por cada um desses espíritos, estejam onde estiverem, que recebam o nosso apreço, nosso agradecimento, né? E principalmente gostaríamos de vibrar a Deus, pedir a Deus, rogar ao Pai, que possa justamente fazer com que essa árvore, né, alcance a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram, então, sejam encarnados ou desencarnados em todo o nosso planeta Terra, né, que possam ali receber esse conhecimento que ilumina o pensamento, a razão, e que sensibiliza o nosso sentimento e que nos move para Deus, para a compreensão e o exercício das leis de Deus, de amor e de caridade. Então, sendo assim, nós queremos agradecer mais uma vez, encerrarmos então os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus, a todos os espíritos que nos auxiliaram aqui, que nos intuíram, a todos os nossos teleouvintes, né? Internautas também, agradecer pela presença, por nos ter acompanhado. E por fim, então, orar a Deus que possa nos permitir que estejamos aqui numa próxima oportunidade para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.